Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com Marcelo Gomes. A gente vai ter uma conversa super interessante, fazendo uma ponte entre teologia, psicanálise, cultura, sociedade. E essa conversa é muito legal e é mais legal ainda que você deixe o seu like, você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, vai ajudar muito a nossa divulgação aqui, de propor teologia, fazer essas pontes, essas intersecções. E, bom, vamos lá. Hoje eu vou conversar com o Marcelo. O Marcelo, ele é psicanalista, licenciado nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Ele é doutor pela Universidade de Boston, é membro da Associação Americana de Psicologia e também da Associação Britânica de Psicoterapia. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Marcelo, um cara que eu tenho grande admiração, por isso que eu o convidei para estar aqui. Super inteligente, vocês vão aprender muito, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência legal, intelectual, e que também vai nos propor muitas reflexões a respeito desses assuntos que eu falei aqui. Bom, vamos lá, Marcelo, seja bem-vindo. Você pode dar boas-vindas aí, pessoal. Olá, Herbert. Bom dia ou boa tarde, não sei. É, Ou boa noite, né? A questão do fuso horário e também a possibilidade de alcance do YouTube pode fazer com que as pessoas de qualquer parte do mundo participem. De qualquer forma, é um prazer estar com você aqui nessa conversa, satisfação de dialogar sobre esse tipo de assunto que eu acho que é muito pertinente a reflexão sobre não apenas as mobilidades sociais no mundo contemporâneo, mas como você apresentou no início, as conexões que podem existir entre teologia, espiritualidade, psicanálise, especialmente a psicanálise, ao contrário do que muita gente pensa, é uma, é uma arte, saber, que está diretamente diluída na antropologia, na sociologia e nas outras ciências que tentam, de alguma maneira, não dar soluções, mas pelo menos conversar com as perguntas que nós temos. E isso inclui, de maneira indiscutível, a espiritualidade, que é parte da nossa dimensão constituinte, independentemente de credo. Então é um prazer estar com você e poder bater um papo sobre esse assunto que é tão importante para os dias de hoje. a ideia aqui é muito baseado no conceito do Paul Tillich, que ele chamava de intersecção. Ele dizia que a teologia ela precisa estar em diálogo com outras formas de conhecimento, né? O próprio Uhum. Paul Tillich fez bastante isso. Então, eu acho que é interessante a gente fazer essa intersecção para a teologia não ficar num lugar etéreo, falando de coisas que o mundo, o desenvolvimento da sociedade, da cultura não estão mais debatendo, e, por outro lado, pensar como que essas coisas conseguem dialogar de alguma forma, né? Bom, Marcelo, eu queria ouvir um pouco de você. Bom, eu já ouvi, mas eu queria que você compartilhasse isso aqui com a gente. Como que você enxerga a mudança que a sociedade atual vem passando, da onde que a gente veio, do ponto de vista recente da história, obviamente, eu não estou falando da história da humanidade, senão a gente gastaria aqui muitas horas, mas do ponto de Sim. vista recente, quais são as rupturas que você percebe que estão acontecendo na sociedade? Quais são os autores que você tem lido e pensado, refletido sobre isso? Vamos lá. Joia, eu acho que a pergunta é muito pertinente, principalmente no que tange a questão da polarização que nós temos hoje no campo da política, os embates que a gente percebe nitidamente em alguns aspectos da religião, em alguns campos da religião. Eu, pessoalmente, penso que a sociedade está em um processo de mudança, que a gente vai alcançar alguma condição positiva, é mais ou menos como um processo infeccioso, né? A gente está no período febril, estamos no período dos sintomas trágicos de uma infecção, né? O corpo adoece, a cabeça sente, e aí vem aqueles sintomas que são típicos de qualquer quadro infeccioso. Então, acho que esse momento a sociedade está em um mecanismo de transformação que acontece de tempo em tempo. Se a gente for olhar os marcos da história, alguns deles como a Reforma Protestante, a Revolução Industrial, e mesmo se a gente for
mais anteriormente a essa história que finaliza o período negro medieval, mesmo se a gente for olhar para trás, a gente vai encontrar grandes marcos que mostravam também esses momentos infecciosos da sociedade em uma transformação e que, posteriormente, percebeu-se um avanço e uma mudança não só na mentalidade, mas na questão do próprio pensamento sobre ser social, né? Mas, do ponto de vista mais recente, eu começaria conversando sobre os impactos da vida urbana. Eu acho que a grande mudança, essencialmente da década de 1930 para cá, onde as pessoas passaram a deixar os espaços rurais e indo para a cidade em busca de trabalho, esse processo de mobilidade social ele teve um impacto fortíssimo na nossa percepção de conexão social, porque a gente está falando de uma diversidade de origens, de diversas partes rurais que se encontram em um único espaço urbano, onde a funcionalidade, a conexão, a dinâmica econômica e aí, obviamente, a percepção de valor, tudo isso muda. Então, acredito que esse processo infeccioso da sociedade, esse quadro sintomático para o alcance de uma saúde social, ele se inicia aí com a mobilidade das áreas rurais para o ambiente urbano. Existem alguns estudos muito interessantes sobre o surgimento das cidades. Peter Hall, se não me engano, é um dos autores que trabalhou isso muito bem, é estudado no mundo inteiro. E uma das coisas que ele fala é exatamente essa dificuldade do ser humano no processo de adaptação, no encontro das condições urbanas. Porque, querendo ou não, a nossa noção de cultura ela é, a cada dia, lapidada pela experiência social que nós temos. Então, toda aquela herança provinciana nas relações, nos afetos, na perspectiva econômica, na condição moral, nos processos éticos, isso com a urbanidade, com a nossa organização social no espaço urbano, isso teve muita mudança. Bem, esse é um primeiro aspecto que eu consideraria. Um segundo aspecto que eu consideraria, mais à frente a questão da mudança do rural para o urbano, é a questão da tecnologia. Aí a gente talvez caminha 50 anos mais e a gente vai encontrar mais perto do que estamos hoje o surgimento da virtualidade como a informação automática, a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, acho que esse é o outro segundo grande marco que nós temos na mudança da percepção social. Quer dizer, nós tivemos um primeiro mundo adaptado que deixou de ser, na sua maioria, rural para ser majoritariamente urbano, e agora nós deixamos de ser uma sociedade que se conecta unicamente pela relação física e a gente passa a entender novos contornos de conexão através da virtualidade. Isso, novamente, causa um outro quadro infeccioso sintomático de transformação, de mudança, e a gente tem dificuldade de lidar com essas mudanças. Então, acho que esse é o outro segundo grande marco que nós temos. Impactos que a gente percebe, inicialmente, é o formato de conexão-relação. Com a virtualidade, nós estamos repensando como conectar com as pessoas. E, infelizmente, um ponto que vem muito à tona é a questão da ansiedade, né? Se eu te mandar uma mensagem pelo WhatsApp agora, você estiver online e não me responder, a minha ansiedade já me desperta a curiosidade se você não quer me responder ou o que aconteceu e por aí vai. Então, a gente vive uma sociedade muito imediatista, fruto do acesso à comunicação e à conexão por qualquer meio, e essencialmente as mídias sociais, e isso está influenciando não só positivamente na possibilidade da gente se conectar com quem quiser em qualquer parte do mundo, mas também negativamente
no aumento da ansiedade e em novos arranjos em relação. Acho que esses são os dois grandes marcos que nós poderíamos citar como significantes na mudança, ou pelo menos no startar das mudanças da vida moderna. Legal. Essas mudanças que você se refere, ela começa como fruto da Revolução Industrial, que as pessoas começam a sair do campo para ir para as cidades, onde as indústrias estavam, e começa hoje com a Revolução Tecnológica e tudo mais. Bom, essas mudanças, e aí pensando como alguém que tem reflexão sobre religião e também sobre o psiquismo humano, você enxerga uma posição, uma mudança de posição desse sujeito que ele estava num lugar e agora vai para os centros urbanos que exigem dele, como você falou, uma nova percepção da moralidade, uma nova percepção de quem é o sujeito, essa aceleração do tempo, a ansiedade. Como que você percebe, e aí analisando o que tem acontecido, os impactos mais significativos? É só ansiedade? O ser humano não era tão ansioso assim antes da revolução da tecnologia, da internet, das redes sociais? Ou existem outros elementos que estão por trás disso? E aí eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque, como você disse, a cultura, a sociedade impacta diretamente todas as áreas da nossa vida. Então, a pessoa que pensava na igreja no passado, que ela tinha uma relação com o tempo, então estar no culto estar na igreja durante muitas horas era uma coisa viável. Hoje em dia, com esse processo de aceleração do tempo, que tem acontecido, talvez isso não seja tão viável. Mas a questão é quais são as principais mudanças no sujeito, na pessoa que está vivenciando essas rupturas? E aí, uma outra pergunta dentro dessa: existe mudança de geração? Uma coisa é uma pessoa de 50 anos que viveu no mundo e passou por essa mudança. Outra coisa é alguém que nasceu nos anos 2000, 2005 e que já nasce no ritmo dessa nova sociedade. Você acha que tem diferenças também em geração, em faixa etária, em idade? Sim, eu acho que sim. Acho que essa é uma pergunta muito ampla, que a gente poderia discutir muitas horas. Alguns aspectos. Um primeiro aspecto é que a comunidade ela pré-existe ao indivíduo. Antes de que eu exista enquanto indivíduo, a comunidade a qual eu nasci, ela já existia. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante a se considerar. Zygmunt Bauman trabalha muito isso, que é a ideia da cultura e da existência comunitária como a nossa percepção de individualidade ou a construção de individualização. Ninguém se constrói sozinho. Aliás, o educador Paulo Freire tinha uma frase interessante que ele dizia que ninguém se educa sozinho, a gente se educa na comunhão. Mas, bem, eu acho que esse é um primeiro aspecto, considerar a natureza da comunidade. Um segundo aspecto atrelado a isso é a natureza da espiritualidade e da religião nesse conceito de que a comunidade existe antes de mim. Em que sentido que eu falo? Bem, se a gente olhar a história, a gente vai perceber que a igreja, não a igreja enquanto denominação ou nome, instituição, mas a igreja enquanto movimento de fé ao longo dos séculos, ela teve mudanças muito trágicas. Essas mudanças trágicas, elas tinham a ver essencialmente com a condição comunitária. E aí uma coisa que eu costumo dizer sobre a fé, que às vezes alarma ou até escandaliza as pessoas,
é que a porta da espiritualidade não é essencialmente crer, não é a fé, mas é a cultura. A cultura é a porta que se abre para iniciar uma construção de fé. Ninguém vai à igreja com pré-conhecimento teológico para dizer eu vou à igreja e vou me converter a esta fé. Mas quando ela chega na igreja, que ela internaliza a música que é cantada, que ela processa não só racionalmente, mas ela processa na dimensão holística dela o que ela está ouvindo por aquilo que é a pregação. Então, essa condição experiencial, ela leva a pessoa a dizer, olha, eu quero isso. Então, não é um dado de convicção porque eu digo o certo e errado para você e você opta pelo certo. Mas é uma experiência pessoal que tem a ver com a cultura. E, neste caso, é a cultura daquela comunidade. E isso é muito fácil de responder quando você olha a quantidade de igrejas que tem. Por que você não tem só uma igreja? Você tem uma diversidade de igrejas. E aí vamos ampliar isso para religião e fé. Por que você tem uma dimensão absolutamente diversa, quase que eterna, eu diria, não eterna, mas quase que sem possibilidade de contar, é incontável, as religiões e as expressões de fé, porque cada experiência pessoal comunitária, ela é num contexto próprio e vai atender a essa condição holística que eu citei há pouco. Então, a espiritualidade mudou, porque a igreja não é mais aquela referência que era na Idade Média. Então, acho que dois aspectos para a gente pensar é essa condição da comunidade que existe antes de mim e, número dois, de que é essa cultura comunitária que me aproxima à experiência com a espiritualidade e não o aspecto institucional ou religioso. Olha, isso para mim é uma coisa assim fantástica, porque eu acho que a gente aposta muito na fé do indivíduo, abrindo mão de toda experiência comunitária, como se o indivíduo, o sujeito, a pessoa pudesse, por si só, crer em Deus, e é óbvio que isso pode acontecer, não estou negando isso, mas despida de todo o sentido comunitário, das relações que a levam para a igreja. Então, o Instituto Barna, que você deve conhecer, ele é famoso por fazer dados e pesquisas sobre igrejas, né, pelo mundo, mostra que a maior parte das pessoas começam a frequentar a igreja por causa de relações com amigos, pessoas próximas, e não porque elas ouviram uma pregação na televisão, não porque elas participaram, estava na rua e alguém estava fazendo evangelismo na rua, entregando um panfleto, nada disso, elas vão para a igreja por causa de relação, por causa de pessoas, amigos, parentes, vizinhos, pessoas próximas que a levam à igreja. E isso é tão interessante, Marcelo, que é essa experiência das comunidades do primeiro século, que não tinha esse individualismo da modernidade e que as pessoas faziam parte da igreja e ser cristão era estar atrelado a uma comunidade. Então, sair da igreja, a gente critica os católicos que dizem que só existe salvação na igreja, os reformadores não vão romper completamente com isso, o que eles vão dizer é que dificilmente existe salvação fora da igreja, então eles não vão dizer que só existe, mas dificilmente existe fora, e hoje as pessoas dizem eu não preciso de comunidade, eu não preciso de relação para ser cristão, né? Para ser parte de uma experiência de fé. O que é algo absolutamente novo, né? Historicamente falando. Sim, sim. Então, vai lá. Sim, sim. Eu acho que o maior equívoco da reforma. Eu sou educador por formação, fui diretor de escola pública, fui professor de escola pública, fui diretor de faculdade pública no Brasil. E o movimento da reforma protestante ele está nos livros de história da educação, disciplina que eu lecionei em faculdade. Escrevi um livro recentemente sobre isso, inclusive, sobre planejamento educacional.
Mas com toda a contribuição positiva que a Reforma Protestante trouxe ao alfabetizar as pessoas e com o processo de alfabetização, porque é o que se diz na história da educação, que a Reforma Protestante foi o maior movimento de alfabetização da história do mundo, isso deu um senso muito grande de comunidade às pessoas, porque até então a espiritualidade ela era experimentada em uma condição de dependência, né? Depende-se do padre para ler, para interpretar e para dizer o que é e o que não é espiritualidade, né? Mas ao mesmo ponto que esse processo de universalização da Bíblia, ao ponto que isso foi a nossa bênção, isso também foi a nossa maldição, porque até o século XVI a gente não tem a Bíblia como um instrumento de referência para a construção da espiritualidade. E eu acho que aí foi que errou e pecou a Reforma Protestante. Nós substituímos a experiência comunitária para construir a espiritualidade e colocamos a Bíblia no lugar disso. Só que isso tornou-se tão intenso que hoje a Bíblia ela não está mais no lugar da comunidade para o indivíduo construir espiritualidade. A Bíblia hoje está pior, está no lugar de Deus. Hoje as pessoas te oferecem, porque virou um produto, né? As pessoas te oferecem a experiência de igreja e a participação em uma espiritualidade que vai salvá-la eternamente a partir do que se diz. E eu acho que isso é muito trágico, porque isso nos remete aos períodos mais sombrios da igreja. A única coisa que mudou é que aquela época, né, da Inquisição, das Cruzadas e de tantos outros períodos trágicos da cristandade, é que naquele tempo citava-se a lei canônica, citava-se aquilo que o Papa determinava por lei. Hoje, as condenações existem com o texto bíblico, só mudou isso, né? Deixou de se usar os documentos papais e da igreja para condenar as pessoas e passou-se a usar a literalidade do texto bíblico. Então, eu acho que essa condição trágica, ela impactou muito a possibilidade das pessoas terem uma espiritualidade sadia. E voltando à questão da virtualidade, principalmente com a pandemia, Herbert, a pandemia ela bateu muito forte na igreja, porque ela mostrou para a igreja que a igreja não é a condição única de se construir espiritualidade. As igrejas foram obrigadas a fechar e a tentar reinventar a sua noção teológica de espiritualidade sem prédio. Isso foi muito importante. E hoje, se aqueles que lideram as suas comunidades de fé não entenderem que a sociedade virtual é uma sociedade que reinventa a noção comunitária e, com isso, reinventa a cultura de espiritualidade, a igreja vai deixar de existir, porque prédio não é mais referência de casa de Deus. Acho que isso é um dado importante para a gente pensar. E só para finalizar, há muita gente que diz que a igreja está morrendo nos Estados Unidos e na Europa. A igreja está morrendo nos Estados Unidos. Bem, a igreja, enquanto instituição, ela está morrendo, mas a espiritualidade ela está crescendo. Existe uma pesquisa do Centro de Cristianismo Global da Universidade Gordon, em Boston, em parceria com outros institutos, como institutos de teologia prática da Universidade de Boston e outros, que provam o seguinte, que o interesse das pessoas pela religião institucional ele está caindo e o interesse das pessoas pela espiritualidade ele está aumentando. Isso é um sinal interessante, porque mostra que as pessoas querem conhecer o divino, querem conectar-se com a divindade e querem experimentar a espiritualidade. O que elas não querem é traduzir a espiritualidade por uma dependência de prédio e de instituição. E isso é muito... Isso é um baque, né? Assim, porque a gente, aqui no Brasil,
e eu acho que também nos Estados Unidos, por ter tido grande impacto dos cristãos, e aí eu englobo católicos e evangélicos, muito centralizada na experiência da comunidade, mas no sentido do prédio. Você acha, então, que há um despir-se da instituição, mais uma necessidade de comunidade, mesmo que a instituição, eu digo, eu não quero mais as grandes tradições, eu não quero mais ser metodista, presbiteriano, batista, católico. Agora eu quero ter a minha experiência de fé, mas essas pessoas continuam dependendo de experiência comunitária ou não? Eu acho que aquelas instituições que elas lideravam, elas guiavam a sociedade um tempo atrás, a sociologia fala sobre isso, né? O Estado, a educação e a igreja, Uhum. eu acho que isso não existe mais com a virtualidade. E eu acho que o ponto central da resposta à sua pergunta é os novos modelos de relacionamento. O que que a discussão sobre identidade de gênero provocou na igreja? Foi muito mais do que uma discussão teológica. O que todo esse aparato de polarização, de eu defendo este político, aquele político, o que isso está produzindo a igreja? Muito mais do que o ódio em discussões fúteis nas mídias sociais. Eu acho que a questão da sexualidade humana, que está muito em discussão hoje, essa politização do espaço e da posição da igreja, acho que esses dois elementos, entre outros, mas esses dois, essencialmente, porque a gente vê de maneira muito constante, eu acho que eles estão mostrando uma coisa muito importante, de que as nossas relações elas estão encontrando novos contornos e de que as pessoas precisam rever os seus valores, porque não há mais dependência institucional. Como eu disse, a sociologia, há décadas atrás, dizia o que guia a sociedade em parâmetros sociais é o Estado, a escola e a igreja. Não mais. É o senso comunitário com a lubrificação da virtualidade. Eu acho que essa engrenagem de existência social, hoje ela tem como elemento motivador a virtualidade. Isso está redimensionando tudo, inclusive a espiritualidade das pessoas. Isso em todos os sentidos. Então, acho que o ponto central da resposta é a maneira como nós nos relacionamos hoje mudou completamente. Há 20, 30 anos atrás, se você quisesse ter acesso a determinado conhecimento, você tinha duas opções. Ou você ia para uma biblioteca, ou você ia para o espaço que difundia aquele conhecimento. Por que hoje a escola dominical não funciona mais em igreja? Porque ninguém precisa mais de ir para uma sala e ouvir de um professor de escola dominical sobre determinado conteúdo bíblico ou teológico. Hoje você vai para o canal do YouTube do Herbert e você vai aprender sobre teologia contemporânea com outras coisas, sem necessariamente precisar estar numa escola dominical. Então, aquela dimensão que alguns pesquisadores aqui nos Estados Unidos chamam de era da proclamação, que as pessoas eram reféns do que se fazia no púlpito e também no ambiente escolar, né, dali da frente da sala de aula, esse período da proclamação ele acabou. Hoje nós estamos num período, numa era da conexão, onde a construção de espiritualidade, de conhecimento, de novos arranjos e de relação da vida espiritual com a vida normal se dá na comunidade, na experiência comunitária. Hoje fala-se muito nos Estados Unidos em microigrejas, porque está se percebendo uma mudança nesse padrão de relacionamento e, essencialmente, de encontro da espiritualidade sem necessariamente estar ali todo domingo de manhã ou todo domingo à noite.
Aham. Eu fico pensando, assim, olhando aqui para o Brasil, a gente tem mega igrejas, né? Vocês Uhum. também têm mega igrejas. Estados Unidos, Brasil, que são as maiores referências do cristianismo no mundo, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar e depois o Brasil, com o maior número de membros e fiéis e tudo mais. Mas, agora, olhando, fazendo um recorte crítico a isso, você acha que, de alguma forma, isso também não fragiliza a noção de comunidade? Em que sentido? No sentido de que a gente entra naquela lógica de trânsito que o Bauman fala, de que o ser humano agora ele é um ser que está transitando, ele é um cacheiro viajante de experiências e comunidades. Então, hoje uma grande marca da sociedade é a possibilidade de se viajar pelo mundo. Então, todo mundo viaja para os lugares mais incríveis, mostra isso nas redes sociais, e esse se torna um paradigma do que é viver. Então, eu estou vivendo à medida que eu viajo para a maior quantidade de lugares e países e pontos turísticos do mundo. A impressão que eu tenho, inclusive olhando para os dados do IBGE de 2010 que a gente tem, é que, de fato, houve um trânsito religioso. Inclusive, uma professora que eu tive na faculdade, a professora Sandra Duarte, que ela é pesquisadora dessa área, ela falou que o que acontece no Brasil não é que as pessoas vêm de uma religião para outra, saem do candomblé e vêm para o cristianismo, ou vice-versa. Mas o que acontece é uma migração de uma igreja que de repente não deu tão certo e aquele grupo de pessoas migra para outra igreja, mas quando essa igreja aqui não dá tanto certo, elas vão e migram para outra igreja. Então você não acha que, de certa forma, aqui fazendo um apontamento crítico a isso, fragiliza um pouco a noção de comunidade? Eu acho que aí vale entender o que significa comunidade, porque se a gente perceber comunidade como um espaço único, isolado, fechado de um grupo de pessoas, os mesmos, as mesmas, no mesmo grupo há 20, 30 anos, eu diria que sim. Mas se você pensar a comunidade como a possibilidade de interação com o diferente, eu vou dizer que não. Eu vou dizer ao contrário. E aí eu vou citar alguns exemplos. Quando a pessoa, eu fico imaginando quando a pessoa prega um sermão sobre um grande teólogo desses famosos que as pessoas gostam de citar nos seus nas suas e de repente ela voa para pertinho de mim aqui em Northampton, uma das áreas onde teve o chamado avivamento nos Estados Unidos, e de repente ela encontra uma foto de um daqueles pregadores e o cara está com um cachimbo na boca ou com charuto. Ou quando ela viaja para a Europa e ela encontra, por exemplo, um registro histórico na Alemanha que a esposa de Lutero era mestre cervejeira, né? E que a parte do salário dos pastores era pago em cerveja, né? Em determinado período da história. Então, eu acho que esse conflito ele é muito positivo, porque ele faz com que a pessoa reveja se realmente o que ela acredita é o que foi passado por ela, para ela, por uma percepção moral de um indivíduo, ou se realmente aquilo reflete a natureza da experiência comunitária. Então, eu acho que o ser global hoje, e Tolstói, muito antes da possibilidade de globalização, ele já falava sobre isso, que o ser humano que é capaz de entender a sua própria aldeia, ele é possível de entender o sentido de ser global. Então, eu acho que ele se referia a esse choque de você conseguir ir a um outro espaço e você rever a sua experiência comunitária. É como eu dizia, a literalidade do texto. Eu, às vezes, me pego surpreso quando alguém cita algum elemento moral muito severo
em dizer isso não pode, porque isso é pecado, porque a pessoa vai para o inferno. E aí eu fico atento a elementos da história, por exemplo, em pensar coisas como o apóstolo Paulo dizendo: escravos, se vocês querem a bênção de Deus, sejam obedientes aos seus donos, aos seus mestres, ou, por exemplo, aos pais da igreja que construíram o que hoje é chamado Bíblia e que é tão utilizado para condenar determinados padrões, mas que, quando eu olho aqueles que a construíram, haviam dentre eles uns que discordavam de Jesus como sendo Deus, do Espírito Santo como sendo um componente individual na Trindade, e tantos outros exemplos que a gente pode citar. Então, eu acho que o impacto comunitário dessas mudanças ele é muito positivo para a construção da espiritualidade, porque o ser humano fica sem chão dos paradigmas que foram construídos por ideais muito distantes do que realmente podemos chamar de espiritualidade, e com todo questionamento e dúvida, ele passa a repensar a sua conexão e dizer: não, espera aí, eu acho que eu posso desenvolver uma espiritualidade sem ser dependente do que o pastor A ou o pastor B determina ser o certo ou o errado. E eu acho que os desigrejados no Brasil é o grande sintoma, usando a metáfora que eu usei no início, dessa infecção, desses sintomas infecciosos que aqueles que vão à igreja estão tendo ultimamente. A sociedade cristã está em um processo de transformação para se reencontrar em uma espiritualidade que seja autêntica, que seja refletida na sua experiência comunitária e que não seja refém daquilo que se ouve ou daquilo que se impõe por um aspecto e por outro. E só para deixar claro, eu não estou aqui dizendo que a gente precisa rever os conceitos de uma igreja ou de outra igreja. Eu estou apenas citando todos esses choques históricos e da contemporaneidade para dizer que, essencialmente, a espiritualidade ela é construída na condição comunitária. Ela tem que ser ausente de qualquer imposição, seja ela teológica ou institucional. Eu gostei muito da tua resposta, porque eu, que estou num campo dos reformados, assim, gosto da teologia reformada, tenho muitas críticas, mas eu me identifico com muita coisa. Eu acho interessante porque, fazendo um recorte sobre a pregação, por exemplo, a gente tem um reformado muito famoso chamado Martyn Lloyd-Jones, pela sua prática de pregação. Ele pregava livros inteiros durante anos a fio. E a gente tem o Tim Keller, que bebeu dessa tradição reformada, mas no livro dele, Pregação na Era do Ceticismo, ele diz a seguinte coisa: numa sociedade contemporânea e globalizada, você pregar Romanos como Martyn Lloyd-Jones fez durante 14 anos não funciona. E por quê? Porque as pessoas, uma família vai chegar na tua igreja e 3 anos depois ela vai se mudar porque encontrou uma melhor proposta de trabalho, porque a vida mudou e vai mudar de casa, e para mudar de casa vai mudar de bairro, vai ficar mais próximo do lugar que ela queria, ou vai voltar para o campo, porque já trabalhou muito na cidade, agora quer um pouco mais de conforto, uma casa maior. Então, ela não vai ficar na sua igreja durante 30 anos, como era comum nas sociedades antigas, que a mobilidade era muito pouca. As pessoas nasciam, cresciam e morriam no mesmo lugar. A gente fala de cidade, mas as cidades eram um bairro do Rio de Janeiro hoje, eram muito pequenininhas, a população era muito pequena. Então, essa mobilidade gerou mudanças até na maneira da gente pregar. Então, não, tem gente que fica com essa utopia, né? Eu vou pregar expositivamente, como Martyn Lloyd-Jones. O Tim Keller diz: não vai dar tempo. A pessoa vai sair da sua igreja no meio de uma exposição de um livro, porque ela não vai ficar durante tanto tempo na sua igreja. E isso que você está falando, que as experiências de mudança geram confrontos positivos, eu acho super interessante, porque realmente é isso que acontece. Mas às vezes acontece também que, ao mudar, a pessoa tem um choque tão grande que ela fala assim: eu não quero mais saber da igreja.
porque meio que ela construiu um castelo encantado do que é a igreja, e de repente começa a descobrir que aquele castelo encantado não é tão encantado assim. Ele é muito real, e por ser real, ele tem todas as suas dinâmicas, todos os seus problemas, e desde o início da igreja, né? Então, eu concordo contigo, acho interessante essa reflexão. Aí, Marcelo, agora fazendo um corte nessa mobilidade toda, para esse sujeito que está em mudança o tempo todo, ah, o que que isso gera na pessoa? Essa gera ansiedade? Porque a gente, aqui no Brasil especialmente, tem visto que o nível de depressão tem crescido muito, absurdamente, assim, pessoas que vão ao consultório, tomam remédio, inclusive eu conversei com uma pessoa essa semana que ele toma acho que 10 remédios por dia para tratar a depressão há 5 anos e não resolve o problema. Impressionante, assim, medicamento, medicamento, medicamento e o problema não vai embora. Então, só aumenta o medicamento e a questão não resolve. Então, como é que a gente lida com essa questão de que a gente tem um ser humano que sofre muito, mas ao mesmo tempo ele fala, eu creio em Deus, eu Sim. frequento a igreja, e por que que não se resolve? A fé não é suficiente para resolver esses conflitos psíquicos? Aham. Eu acho que a sociedade contemporânea se tornou muito medicalizada. Isso é fruto da junção do casamento entre o avanço da sociedade, o avanço da medicina e a expectativa das pessoas em resolver tudo aqui e agora. Então, a pessoa tem dor, ela vai tomar um analgésico. Ela tem uma dor emocional, ela vai ao médico e toma um psicotrópico. Então, a gente está em uma sociedade muito medicalizada que gera uma etiquetação do que é positivo. A psicanálise gosta muito de uma palavra que é o conflito, e o conflito ele é tudo aquilo que a gente não consegue lidar com, seja um aspecto traumático, seja uma condição cotidiana, tudo aquilo que eu não consigo administrar, isso vai gerar um conflito. Aí você tem perspectivas diferentes na psicanálise sobre como isso acontece, mas eu gosto muito dos autores pós-freudianos, essencialmente porque não dá mais para pensar e praticar Freud na sociedade moderna, né? A sociedade que Freud trabalhava, ela não existe mais. Hoje nós temos uma nova dinâmica, inclusive com o impacto das relações midiáticas e da vida virtual, a correria do mundo moderno. Mas o fato é que essa condição de conflito ela é natural ao ser humano, faz parte da nossa natureza. E com essa sociedade muito medicalizada, é muito fácil você apropriar-se de um diagnóstico. Então, eu sou particularmente um psicanalista adepto de uma perspectiva não diagnóstica. Eu acho que a gente não tem que alimentar essa coisa de fulano tem depressão e fulano tem ansiedade, porque isso vai enfeitar uma condição que, na verdade, pode ser uma condição muito natural. Todos nós ficamos tristes, todos nós nos angustiamos e todos nós passamos por experiências de conflito. Há um conceito na psicanálise moderna chamado microtraumas, ou trauma acumulativo, que é a experiência cotidiana. Você tem um problema hoje, outro problema amanhã, outro problema depois. Isso vai criando cumulativamente uma enorme quantidade de traumas. E aí, uma das perspectivas que eu gosto muito, que é pós-freudiana, que é a ideia de que tudo aquilo que é positivo, a gente não absorve com tanta intensidade com aquilo que é negativo. O ser humano é estranho, né? Você ouve um elogio de alguém e você agradece o elogio, mas horas depois ou dias depois você esquece. Outra pessoa, se ela citar uma frase que te ofenda, é possível que você guarde aquilo por anos e que lembre daquilo por anos.
Então, o ser humano é muito estranho, porque aquilo que é negativo, como diria Melanie Klein, o ser humano ele acha que só tem uma forma de resolver isso, é devorando aquilo, colocando aquilo para dentro com a maior intensidade possível. Então, obviamente, que toda condição de conflito, ela adoece o ser humano. E aí, o seu inconsciente, a sua mente, ela trabalha de forma, como diz os pós-freudianos, né? Separada. É como se você tivesse duas mentes, uma mente integrada, normal, tudo conectado e funcionando legal. Mas há uma outra parte que está desintegrada daquilo, que está separada, que está baseada em todos esses traumas cumulativos, ou um grande trauma que tenha havido na infância, ou qualquer que seja o conflito que tenha sido além da capacidade de administrar. Então, quando você olha para a vida e você interpreta as coisas, você pode estar, ora, interpretando e vendo com o seu lado integrado, positivo, funcional, ou você pode estar vendo isso com o seu inconsciente fragmentado e distorcido pelos traumas e pelas experiências que não foram capazes de se resolver. Mas, novamente, a gente tenta resolver colocando isso para dentro, então isso está ali. Toda essa condição de conflito, ela pode te apresentar dois caminhos. Um primeiro caminho é você construir a possibilidade de integrar tudo aquilo que está separado e desintegrado fora de você. A outra forma é você buscar auxílio medicamentoso quando você vai ao psiquiatra e aí você toma o remédio. O problema é que isso vai aliviar o sintoma e vai te dar um conforto momentâneo. Mas isso não vai resolver o problema central, que é essa condição desintegrada que você tem. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aí, fazer um parêntese aqui. Você acha, então, que a nossa sociedade atual ela tem menos capacidade de tolerar sofrimento e de lidar com angústia? Eu estou perguntando por quê. Existe, inclusive, uma linha da filosofia que elogia a angústia, falando que a angústia, Schopenhauer, os existencialistas, que dão a dinâmica para a vida. O Paul Tillich, por exemplo, eu acho que ele trata a angústia como uma possibilidade para o salto da fé, por exemplo. Então, você acha que a gente tem menos tolerância ao sofrimento, à angústia, do que algumas pessoas do passado? Sim, eu acho que sim, porque nós estamos vivendo uma era de uma sociedade muito imagética. As pessoas estão construindo as suas estruturas afetivas, as suas percepções de ideias, as suas opiniões políticas, através de imagens que elas veem nas mídias sociais. Então, hoje alguém é capaz de te afrontar com um parágrafo extenso, absolutamente odioso, na sua página no Facebook, por um meme que eventualmente você poste e que para ele soe como ofensa à posição política dele. Porque hoje as pessoas estão mais imagéticas do que percebendo a sua história enquanto narrativa. Isso eu vejo no meu consultório. As pessoas não têm mais história para contar sobre si. As pessoas hoje chegam no consultório para falar do áudio que recebeu, do meme ofensivo da prima que foi colocado no grupo da família e que ele ligou para a prima e xingou a prima. Então, nós vivemos hoje em uma sociedade em que a noção da própria história ela está se perdendo. Então, a angústia é sim positiva, ficar triste é sim importante, ter medo também ajuda a entender os nossos limites, mas como nós estamos em uma sociedade que não dá mais tempo para perceber a própria história, que não tem mais história para contar, em que tudo é muito imagético, essencialmente por conta do Instagram, do Snapchat, ou essencialmente dos memes, né? O Brasil é o maior fabricante de meme no mundo, eu li recentemente. Então as pessoas estão muito imagéticas. E para uma sociedade, Herbert, que já não tinha o hábito de ler a história dos outros, juntando-se hoje
a essa condição imagética, onde também não se lê mais a narrativa da própria história, nós estamos vivendo em um limbo de superficialidade. É assim que as pessoas estão lidando com os problemas hoje. Então, está havendo uma maior dificuldade de lidar com a angústia e com a ansiedade? Sim. E por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade de dialogar com a nossa própria história. Essencialmente porque não há mais narrativa. E aí a busca da sociedade imediatista é o quê? Uma resposta imediata. É melhor sentar 15 minutos no consultório, receber um diagnóstico e uma prescrição médica, do que eventualmente procurar um analista para você ir trabalhar esses dois mundos que eu citei há pouco separados, que não se integram e que resultam em condições de angústia ou de ansiedade. Até porque isso leva tempo, isso demora, e isso exige, essencialmente, um diálogo com a própria história, algo ausente nos dias atuais. Cara, sensacional. Sensacional essa ideia. Eu acho assim incrível, porque quando eu paro para conversar com os avós da minha esposa, o que eles mais fazem é contar sobre a sua própria história, Sim. elaborando o tempo todo, falando como é que foi no passado. E como eu tenho um grande interesse em ouvir história dos outros, né? Eu fico perguntando, porque, bom, eles nasceram num Brasil que não existe mais há muito tempo, eles têm 90 anos. Então, eles pegaram mudanças sociais muito grandes aqui do país. Então, eu tenho grande interesse nisso. Enquanto você falava, eu me lembrei de um teórico, eu não sei se se chama Gilles Lipovetsky ou Gilles Lipovetsky. Ele tem um texto chamado Hipermodernidade, em que ele diz que, na visão dele, né, que não houve uma ruptura de modernidade para pós ou modernidade para qualquer outra coisa, mas uma potencialização dos fatores da modernidade. E, bom, uma das coisas que a gente sabe da modernidade é a tentativa de desacralizar o mundo e tentar olhar para o mundo pelos meios científicos. Então, tudo, a descoberta do mundo, a descoberta do outro, está categorizado num livro científico. Então, assim, é como se eu pudesse dissecar o Marcelo e dizer exatamente como ele é, sem subjetividade praticamente, ou até a subjetividade está toda categorizada, e você se torna um ser mecânico, um ser que eu consigo colocar no laboratório e fazer uma análise, fazer uma percepção sobre o Marcelo. Você não acha que essa tentativa de desacralizar o mundo, de tornar o mundo uma coisa mais seca, sem muita transcendência, sem muita eu sei, você fala o problema e eu já tenho uma solução pronta, porque alguém já estudou, tem um artigo sobre isso, tem uma pesquisa sobre isso. De certa forma, uma perda dessas dimensões interiores, que a gente está falando assim de sofrimento, de angústia, de depressão, e quando a gente perde isso, a gente perde a capacidade de elaborar isso, porque afinal de contas, se eu já descobri tanta coisa, por que que eu ainda sofro? Se eu já descobri tratamento para câncer, por que que eu ainda tenho depressão? Se eu já descobri tratamento para AIDS, por que que eu ainda sofro desses sofrimentos psíquicos? Será que não tem alguém em algum lugar que saiba resolver esse meu problema? Então, você não acha que essa visão muito cientificista, você entra no YouTube, você fala assim, olha, eu estou me sentindo cansado. Aí tem um YouTube que fala assim, olha, toma mais vitamina D. Estou me sentindo triste. Toma mais tal remédio. E aí a gente não consegue tanto lidar com a gente pensa, então eu tenho algum problema. Eu estou depressivo, eu estou triste hoje, eu estou angustiado. Então, você não acha que esse cientificismo foi matando a nossa subjetividade, vai matando a nossa transcendência, vai matando a nossa capacidade de ver beleza no mundo, porque tudo é muito técnico, tudo é muito científico. Sim, eu acho que me veio à cabeça aqui a história de Teresa de Ávila, que é uma grande, foi uma grande mulher no movimento católico espanhol,
E Teresa de Ávila fala muito sobre a condição do misticismo, não o misticismo no sentido da língua portuguesa. Quando você fala misticismo na língua portuguesa, você fala no sentido dos porões da espiritualidade, né? Mas o misticismo na língua inglesa e em outros idiomas, ele traduz a essa experiência transcendente. E eu acho que uma coisa muito interessante que ela trouxe como contribuição, com uma metáfora que ela usa do castelo de cristal, à medida que você vai caminhando, encontrando portas até você chegar no centro do seu eu, para você realmente se encontrar, é quase com uma perspectiva terapêutica, mas é, sobretudo, essa ideia de que nós somos seres além da ciência. E muito a questão de uma perspectiva medicalizada da vida psíquica influencia negativamente essa ideia, né, de que tudo tem que ser cientificamente provado. Não necessariamente. É óbvio que a gente não vai descartar a ciência em nome de teorias que não têm embasamento científico. Mas o ponto aqui é a compreensão do ser. E para complementar isso, o chamado pai da teologia moderna, Schleiermacher, dizia que a grande função da teologia é poder conectar o ser humano com o mundo existente, com a natureza, com a sociedade, com a vida. Se a gente não consegue construir uma experiência de espiritualidade que nos conecte com a realidade do mundo que vivemos, essa espiritualidade não faz sentido. Porque se a grande pergunta das religiões é o motivo pelo qual estamos aqui, o sentido da vida, a partir do momento que você não consegue se encontrar na comunidade onde você vive essa vida, a sua religião não faz sentido. Então, acho que hoje o que nós temos muito é uma espécie de devaneio, é um devaneio religioso. As pessoas não vivem mais uma experiência de espiritualidade que possa ser compatível à vida normal, né? E com isso a gente acaba enfrentando prejuízos, porque hoje o profissional de saúde mental, por exemplo, ele pode ser de qualquer religião, menos evangélico. Se ele disser que ele é evangélico, já há um preconceito de que ele mistura religião com prática profissional. E de quem é a culpa disso? É do mundo secularizado, ausente de Deus, como dizem alguns religiosos evangélicos? Não. A culpa é da própria igreja, que se colocou em uma bolha e não se permitiu dialogar com a sociedade e construir uma espiritualidade que esteja conectada a essa realidade. Tirou o pé do chão e passou a viver uma religiosidade em devaneio. Então, o grande prejuízo que nós temos na atualidade é esse, no que tange à construção da espiritualidade, à identificação de si, e toda essa questão que você coloca do cientificismo, que está diretamente relacionado à alienação religiosa desses devaneios que eu cito. Gente, eu vou encerrar a nossa conversa aqui com o Marcelo hoje. Eu agradeço muito a participação do Marcelo, todas as contribuições. Você pode pegar parte para parte do vídeo aí, porque tem muito conteúdo, muita coisa boa, talvez até como ponto de partida para você estudar teologia, refletir sobre teologia, cultura, sociedade, psicanálise, enfim, tem um monte de coisa boa aí para você estudar. Já curta esse vídeo, manda para outras pessoas, porque vai ajudar muito o canal aqui. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Foi riquíssima, vários assuntos super legais aqui. Enquanto você falava, já pensava, tem vários cortes legais. Hoje todo mundo faz corte, né? Então dá para fazer vários cortes legais. Muito obrigado, cara, pela tua generosidade e pelo teu tempo aí. Claro, foi um enorme prazer e sempre que precisar estarei à disposição para contribuir de alguma forma. Tá bom, valeu, Marcelo. Então valeu, tchau, tchau.